Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu, ela, isso, sou José Fernando, né? Acho que muitos daí que estão entrando eu conheço. Farmacêutico, conselheiro do CRF. Olá, Andréa, tudo bem? Você está me ouvindo? Está me vendo? Eu não estou te ouvindo. Oi, Fernando. Me ouvindo? Eita, me ouvindo? Está Tá falhando. com falha, né? Agora está melhor. Ah, a internet está falhando. Vendo bem? Não, tá falhando a internet. Ver sua conexão, se você muda para pacote de dados ou Wi-Fi para ver se melhora. Enquanto isso, a gente vai dando aquele tempinho para o pessoal ir entrando. A gente está aqui te esperando. A sua fala tá. Você também A ouve sua a minha assim também. cortando? Não, a sua tá falhando também. Vamos pedir para o pessoal dar uma sinalizada para a gente aí, se tá ouvindo, como é que tá, se a imagem tá boa, como é que estão imagem e som. Agora para mim, Vamos ver, vamos ver se alguém dá uma sinalizada para a gente como é que tá isso. era um minutinho aqui que eu vou tentar melhorar. Tá aguardando. Agora a gente está aguardando só resolver um probleminha aqui com o áudio. Mas a gente tem uma convidada muito especial, que é a Andréa Dias, né? Que é gestora da assistência farmacêutica no município de Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador. E a gente tem algumas coisas bem interessantes para conversar com ela, não só por conta dos resultados que ela vem tendo, mas principalmente por conta da maneira como foi conduzida, né, a pandemia desde o início, através dos documentos que foram elaborados em parceria com a assistência farmacêutica, da qual ela é representante, né, enquanto gestora. E a gente tem algumas coisas bem legais tanto para ouvir, né, quanto para perguntar. E agora ela entrou novamente aí, eu espero que agora ela esteja pelo menos me ouvindo. Tranquilo agora. Tá Tomara que seja ouvindo e me tá, vendo tranquilo. bem? Bom, a princípio a gente precisa agradecer, né, ao Conselho Regional de Farmácia pela oportunidade de estar fazendo essa transmissão a partir do perfil do Instagram da autarquia. Eu também aproveito para agradecer a Isabelle, que é assessora de imprensa, que está acompanhando a gente aí. Pedir para você, Isabelle, que sinalize algum possível problema, né, por mensagem mesmo, para que a gente tente ou esperar para resolver, ou de repente tentar uma outra forma de conexão. Mas enquanto você saiu, Andréia, que retornou, eu estava falando algumas coisas com relação, né, à minha ansiedade em querer ouvir um pouco da sua experiência enquanto gestora da assistência farmacêutica num município da região metropolitana de Salvador, um município que eu diria que é de grande porte, né? Os dados que eu busquei giram em torno de 292 a 293 mil habitantes, tem uma divergência aí pequena. E a gente sabe que numa estrutura como essa, o sistema de saúde ele precisa funcionar.
e ele precisa funcionar de forma satisfatória, não apenas por conta dos profissionais envolvidos, mas fundamentalmente por conta dos usuários do serviço, né? E estando num ambiente em que esse usuário do sistema público, evidentemente, demanda por atenção, por cuidado e pelo atendimento por conta do acesso a medicamento, nada melhor do que a gente ouvir um pouco de quem está à frente desse processo, que no caso é você. Eu não sei necessariamente se você, como é que denomina o cargo lá, né? Eu estou chamando de gestora, eu não sei se você está na coordenação, na direção de assistência farmacêutica, mas vamos primeiro te ouvir e eu pediria que você se apresentasse e aí então a gente começa o nosso bate-papo. A todos. Eu agradeço imensamente o convite. Quem me conhece sabe que eu sou entusiasta da profissão, adoro falar sobre assistência farmacêutica, às vezes falo até demais, só tem inconveniente em alguns, em alguns ambientes, mas eu adoro falar e eu vou gostar pra caramba aqui de compartilhar nossa experiência, compartilhar nossos erros, nossos acertos, e aí vamos fortalecer nossa F. Vamos lá, eu estou vendo aqui que tem gente de vários lugares do estado, né? Estou vendo aqui, inclusive, Jaime, lá de Miguel Calmon. Acho que todo mundo que vem para ouvir uma live como essa, vem não só para saber como é que se faz, mas como é que você tem feito, mas também para entender outros exemplos e outras maneiras de inovar dentro do que a gente se propõe a fazer, né? Eu conheço você, sei desse seu entusiasmo com assistência farmacêutica, acho que isso é fundamental. E a gente tem há algum tempo, né? Eu já vinha conversando com a Ana Patrícia Dantas, que me chamava muito a atenção o sucesso da assistência farmacêutica em Camaçari. E aí, na sequência disso, a gente veio com a pandemia e logo a gente conheceu alguns documentos que foram editados pelo município para o auxílio no enfrentamento da pandemia. Revendo hoje, né, e preparando para essa conversa, eu tive a grata surpresa de ver que o primeiro documento que vocês editaram, que inclusive está publicado em Diário Oficial da União, data de 30 de março, que foi quando a gente estava começando aqui a pandemia, né? A gente estava começando a ter um período de grande dificuldade por conta da pandemia que a gente vivenciaria e continua vivenciando. Esse primeiro documento, então, que é intitulado de Orientações Terapêuticas para o Enfrentamento da Infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Eu recomendo até que as pessoas que nos ouvem busquem esse documento para conhecer como é que Camaçari orientou seus profissionais, que na sequência também veio com um outro documento de orientação. Tudo isso evidencia com uma clareza muito grande que os profissionais estão preocupados em fazer saúde com base em evidências, né? Então, antes até de fazer algumas perguntas sobre a estrutura do serviço, eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois documentos, né? Tô vendo aqui que imagem e áudio estão ótimos da nossa assessora Isabelle. Então, muito bom. Vamos lá. Só uma correção, ele foi de julho, não foi de março, não. A gente não foi tão rapidinho assim, não. Foi de julho. Olha, eu tenho do Diário Oficial. Que eu vi que o Diário Oficial era de 30 de março, então tudo bem. Falha minha. Não, é de julho. As orientações para a prescrição e dispensação do Oseltamivir, do Tamiflu, que são de junho, mas de junho e de julho. Ótimo. Então, a gente vai conversar primeiro sobre ele, né? Sobre esse documento, sobre as orientações, como que nasceu. A gente aqui em Camaçari, a gente sempre teve um espaço muito legal, sabe? Uma cadeira cativa na discussão das questões de saúde, como um todo, não só medicamento. A cadeira cativa nas discussões de rede. Então,
É, o secretário de saúde fez uma reunião online, agendou uma reunião online, e daí convidou o diretor médico do HGC, o diretor médico do nosso centro intensivo ao coronavírus, o diretor médico do centro intermediário ao coronavírus, a diretoria de planejamento, alguns médicos das unidades básicas e USF e a assistência farmacêutica. Então, de início, eu fiquei assim meio que tímida, né? Poxa, eu farmacêutica, lá não tinha nenhum apoio dos colegas, porque a gente tem um monte de farmacêutico bom, mas nesse dia eu estava sozinha. Eu fiquei meio tímida, mas eu sou meio ousada também. Estou até participando de live aqui, ó. Então, vamos lá. Eu fui a segunda a falar, e daí eu falei sobre o perfil das prescrições, como estavam acontecendo as prescrições no município. Falei sobre o Tamiflu, que Tamiflu não trata a Covid, Tamiflu estava sendo prescrito para a Covid, mas deixei claro que não trata, não é um medicamento para a Covid. Falei da questão das 48 horas por conta do diagnóstico diferenciado. Falei da resistência bacteriana à azitromicina, porque a azitromicina virou assim, muita prescrição de azitromicina. E daí eu falei de todos, um por um. E para minha grata surpresa de todos, assim, todos que, assim, uma febre de prescrições na época, né? E para minha grata surpresa, todos que falaram depois de mim, falaram assim, concordo com a assistência farmacêutica, sobre a questão das evidências científicas, assim devem ser as prescrições. E daí o secretário, ao meu entender, o secretário de saúde, ao meu entender, sabiamente, muito sabiamente, entendeu que o município não deve pactuar com nenhuma propaganda de medicamentos sem evidência científica. Que a gente deve sim respeitar a autonomia médica, a autonomia de outras profissões, mas que a gente não deve fazer propaganda de kit Covid. A gente não deve disponibilizar esses medicamentos, porque surgiu tanta coisa, não foi? Então vamos lá. Aí o secretário solicitou nessa reunião que a assistência farmacêutica produzisse um documento como orientações terapêuticas para o tratamento da Covid. Então eu fui lá prontamente, já falei que eu tenho farmacêuticos maravilhosos, eu tenho um colega Tiago, mestre em medicina e saúde. Falei assim, colega, a gente tem ali um desafio. E ele prontamente topou. E a gente produziu esse documento com as principais drogas prescritas durante a Covid, aí veio a cloroquina, a azitromicina, ivermectina, heparinas. A gente falou sobre o mecanismo de ação, algumas observações importantes, alguns riscos importantes. A gente listou as principais evidências científicas no momento e o secretário publicou em Diário Oficial. Então, eu entendo que foi uma decisão muito sábia do secretário, do doutor Duclar, por conta de que a gente não vai impor prescrição nem proibir prescrição. A gente vai respeitar a autonomia médica. Mas a Secretaria de Saúde se posicionou. Essas aqui são as evidências que você, como prescritor, de acordo com a sua consciência, escolhe que prescrição adotar. E assim foi feito. E tem dado certo. Isso é muito bom, né? Porque você vê, na verdade, a junção do profissional que trabalha com o diagnóstico com o farmacêutico, o profissional de saúde, falando de evidências. Então, nada melhor do que a gente ter essa parceria, porque isso, na verdade, só vai beneficiar o usuário do serviço. Isso só vai trazer benefícios para quem é usuário do serviço. E num momento muito difícil, em que a gente vê que os tratamentos sofreram uma polarização muito grande, inclusive influenciado por questões políticas, né? Então, quando a gente tem um município que tem uma atitude como essas, eu acho que é o céu para o farmacêutico que, durante a graduação, passa e ouve tanto, né, da importância do uso racional de medicamentos, da questão de saúde, práticas em saúde baseadas em evidências, e dessa parceria com a equipe multiprofissional. Porque aí a gente sabe que o prescritor é médico, mas a gente precisa da parceria como um todo, porque a gente tem outros profissionais participando desse processo, né? Eu quero, Andréa, daqui a mais um pouco, eu quero voltar a esse assunto. Eu li os dois documentos, são muito bons.
né? Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que está estruturada a assistência farmacêutica em Camaçari, né? Você está ligado a quem? Como é que está a sua equipe? A estrutura física, né? Quantas unidades você tem? Onde elas estão? Conta para a gente um pouco dessa experiência. Grande, né? Porque é o quarto maior da Bahia, são aproximadamente 300 mil habitantes, fora a população flutuante, né? Que a gente tem o polo ali, a gente está na região metropolitana, é o maior aqui da região metropolitana, então a gente tem a população flutuante. A assistência farmacêutica é uma coordenação. A gente está dentro do departamento, no organograma, está dentro do departamento de atenção básica, mas sempre foi muito respeitada a questão da transversalidade, porque eu, como coordenação, estou dentro da atenção básica, mas medicamento tem a ver com todas as diversas diretorias, média alta, vigilância sanitária, departamento de atenção básica, planejamento. Então, por mais que a assistência farmacêutica esteja dentro do DAB, desde quando eu assumi, bem início de 2017, a gente sempre teve uma cadeira cativa para discutir as questões de saúde. Então, a gente goza de uma certa autonomia, eu digo até autonomia, por conta de que nossas questões, a diretora de atenção básica maravilhosa, maravilhosa, e talvez por confiar que a gente não vai fazer nada, vai fazer nenhuma besteira, assim, nossa conversa é diretamente com o gabinete. Então, toda segunda-feira de manhã, existe uma reunião do colegiado gestor, que são todos os diretores e assistência farmacêutica, que ainda não é uma diretoria, mas com cadeira cativa, toda segunda-feira de manhã, lá discutindo as questões da saúde do município. Você tem A lugar gente nesse centro de decisão, né? e somos ouvidos e respeitados pelos nossos gestores, porque a ciência farmacêutica de Camaçari é legal, eu me orgulho pra caramba, mas eu digo, foram duas coisas primordiais: o apoio dos gestores, o secretário de saúde, Elias Natan, ou do secretário doutor Duclar, o prefeito também, por entender e respeitar a assistência farmacêutica, e por Camaçari ter farmacêuticos muito bons mesmo. Eu sou bem orgulhosa lá com nossos colegas. Então, hoje a gente tem, são 25 farmacêuticos na assistência, são 25. Como Camaçari é um município assim, ele é diferente, é grande e diferente também em território, porque tem a sede e a orla. A orla aqui que a gente bem conhece, né? Arembepe, Monte Gordo, Jacuípe. Então, ela é dividida em 3 distritos sanitários, que é o distrito da sede, o distrito de Monte Gordo, que é a partir de Jacuípe, e de Jacuípe e Abrantes, o distrito de Abrantes. E a gente tem os farmacêuticos distritais. Cada distrito deixa um farmacêutico distrital. A gente tem ao todo hoje 44 farmácias, entre CAPs, entre farmácias especializadas, né, entre o PDME, a Farmácia do Povo, ao todo 44. E, e Andréa, você travou um pouco, a sua imagem está travada. Andréa, a sua imagem está travada. Você voltou agora. Você voltou agora. Você estava falando das farmácias e aí logo depois travou. Então, a nossa logística também é terceirizada. No ciclo de assistência farmacêutica, a gente faz a programação, a aquisição, mas o recebimento, armazenamento, distribuição, terceirizado. E aí, na farmácia, a gente faz a dispensação. Então, tá. Entendi. Travou novamente, Andréa, você.
Andréa? Agora? Voltou, mas estava travado. Você está me Legal, ouvindo? estou ouvindo, agora tá legal. Tá Pronto. legal. Então, você estava falando que você tem 35 farmácias, né? Ao todo. 40? 44. 44, desculpa, eu troquei o número. Nessas farmácias todas, você consegue estimar assim, uma média de atendimento de pacientes por dia? Depende muito da demanda, sabe? A gente tem a farmácia do povo, que por dia uns 200 e por mês uns, às vezes chega a 5.000, 7.000. No ano de 2020, não, no ano de 2019, a gente atendeu ao todo 450.000 receitas, prescrições. Camaçari toda, 450.000. A gente empenhou em Esse é um medicamentos número muito bom, né? em 2019, entre recursos vinculados e recursos próprios, a gente empenhou mais ou menos 3 milhões e 500 mil medicamentos. São bons números que você tem, né? Eu acho que me chama a atenção não necessariamente a quantidade financeira, né, de dinheiro envolvido. Lógico que isso é importante, mas me chama a atenção a quantidade de pessoas atendidas. Acho que isso que é fundamental. A gente trabalha para reduzir custo, mas mais importante do que tudo isso é as pessoas serem atendidas, o cidadão terem direito a algo que constitucionalmente lhes é garantido, né, que é direito à saúde. Bom, então, você fala para a gente que você está ligado a uma diretoria específica, você tem um lugar de assento junto a um centro de decisões, você tem uma quantidade grande de farmácias. Eu diria que para um município do interior, essa quantidade de farmacêuticos pode não ser a ideal, mas é uma quantidade boa de profissionais, né? Imagine que com o seu critério você tem uma boa seleção de pessoas, né? E de fato tenham pessoas que estejam nos postos de trabalho e que sejam profissionais dedicados e apaixonados pelo que fazem. E aí a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Um município que consegue editar e publicar documentos de orientação com base em evidências. Como é que funciona a prática nesse dia a dia para essas pessoas que acessam essas farmácias, né? Vocês têm algum, me parece que tem algum sistema diferenciado de atendimento. Imagino que já tenham algo relacionado a consultas. Então, conta para a gente um pouco como é a questão desse atendimento a esse paciente. Ou se ainda vocês têm naquele esquema que é tradicional, mas que também funciona, de atendimento e de repente não tem ainda a capacidade instalada para fazer uma orientação mais adequada, uma dispensação adequada, né, como manda a regra desse paciente. Diz para a gente um pouco com relação a isso. 2017, logo quando eu assumi, eu queria, assim, o meu objetivo é que a população e os gestores, os próprios farmacêuticos, a rede de saúde entendessem que farmácia boa é farmácia com farmacêutico. Eu fui, talvez hoje, na época do subsecretário, o secretário do PAR, ele me falou uma coisa que mexeu muito comigo, mas por um lado bom. Ele falou assim, Andréia, controle, isso aí que eu não estava solicitando mais e mais farmacêutico, né? Aí ele disse assim, Andréia, controle de estoque, qualquer profissional, até de nível médio, bem esclarecido, bem treinado, faz. Eu quero ver nossos farmacêuticos fazer farmácia clínica, eu quero ver o nosso farmacêutico cuidar do usuário. E isso meio que, assim, eu sempre, acho que ele nem sabe disso, eu sempre levo isso comigo. E eu sempre falo isso com nossos colegas, porque a gente tem que sair do lugar comum. A gente, tudo bem que a gente tem que cuidar, sim, faz parte cuidar do estoque, as farmacêuticas e atendente, e você tem que treinar a equipe, né, para cuidar direitinho, gerir direitinho junto com você, mas o seu objetivo na farmácia é o paciente, é o usuário. Você tem que estar, seu maior objetivo é o desfecho terapêutico.
porque o ato de dispensação, que é a dispensação privativa, que é um ato privativo do farmacêutico, é aquela dispensa orientada. A gente não pode fazer a entregação de medicamentos. E aí, assim, é meu mantra. Eu falo sempre, sempre, sempre com nossos colegas. E hoje, no nosso município, já acontece a consulta farmacêutica. Já acontece a consulta farmacêutica, já acontece a evolução em prontuário eletrônico, prontuário físico, agora em prontuário eletrônico. Já existe a agenda da consulta farmacêutica. A gente, imagina que legal. Recentemente, há umas 2 semanas mais ou menos, o colega Adriel, maravilhoso, assim, excelente constitucional, ele apresentou para o colegiado gestor o que é essa tal consulta farmacêutica, que a Andrea tanto fala. Então, vamos lá. Então, ele levou um caso clíniuma paciente que ela acompanha em Aribep. Então, ele levou todo o caso clínico, todo o desfecho, é um paciente de diabetes e hipertensão. E o pessoal ficou maravilhado. Tanto que o secretário convidou. Né? Oi? Como não tanto ficar maravilhado? Tainara Freitas está dizendo aqui, que sonho. Não, Tainara, é realidade. É realidade, é realidade. Então, o secretário nos convidou o colega, Adriel, a apresentar, dali a 2 dias, ao Conselho de Saúde, a mesma apresentação que a gente fez ao colegiado gestor, para a gente fazer para o Conselho de Saúde. E o pessoal também adorou, né? Eles já perguntaram como agendar essa consulta, se são em todas as unidades de saúde, e foi bem legal. Então, eu sempre desafiei aos meus colegas, assim, a gente gerir, eu sempre pensei assim, fazer gestão, você faz gestão do que você tem em mãos. Você faz com o que você tem em mãos, mostra o seu trabalho, para a partir daí você ter fôlego para solicitar mais. Assim, mostra o que você pode fazer, mostra sua competência, mostra o que o farmacêutico consegue entregar para a gestão e para a sociedade, para você ter moral para poder solicitar mais, mas tem que começar a fazer com o que você tem. Não adianta você ficar no sonho, só vou fazer quando tiver uma sala com ar-condicionado, só vou fazer quando tiver uma atendente. Não, faça o que você puder agora. Porque hoje eu posso sair amanhã da assistência farmacêutica que eu mais sarei, mas eu saio contente, porque eu sei que tanto a população quanto os gestores entendem que farmácia boa é farmácia com farmacêutico. Só existe assim, né? Só existe se tem farmacêutico, senão não faz sentido. Bom, você falou de várias coisas aí, eu tô cheio de perguntas aqui, mas eu acho que para a gente seguir nessa linha, eu queria que você contasse para a gente como é que tem funcionado essa questão da consulta. Quem é que demanda? Já existe algum profissional da equipe multi que encaminha? Como é que esse paciente faz? Quanto tempo em média e quantos pacientes são atendidos? Conta um pouco disso para a gente. Em 2019, a gente fez o treinamento do cuidado farmacêutico oferecido pelo Conselho Federal de Farmácia. A gente fez no CRF, a gente capacitou uma grande parte dos nossos farmacêuticos. E daí, a gente combinou com o secretário porque precisava de alguém para liderar o processo, porque assim não é fácil. A gente trabalhou anos e anos de uma forma, de uma hora para outra vem André inventando essa história. Então não é fácil. Para o farmacêutico sair do lugar comum, sair daquela área de conforto, é preciso alguém motivando, é preciso alguém liderando, e nenhuma pessoa sozinha conseguir fazer isso. Então a gente negociou com a gestão, um nosso farmacêutico, Adriel, ele tem 40 horas com o nosso município, falou assim, 20 horas, ele vai ser o apoiador do cuidado farmacêutico. E daí ele vai ajudar, vai orientar os colegas, ele vai promover capacitações, a gente vai se reunir para discutir casos clínicos, mas ele vai estar à frente. 20 horas ele está em outra unidade de saúde. Então tem dado muito certo. Essa consulta, a gente combinou assim, como alguns farmacêuticos ainda ficam assim meio um pouquinho receosos, né? Na verdade, nós estamos preparados sim para a consulta farmacêutica. A Vigilância Sanitária nos convidou para uma reunião sobre a esporopicose no município. A gente forneceu medicamentos
o itraconazol, mas os pacientes não melhoravam. Os pacientes não melhoravam. E daí o que estava acontecendo? Se são 3 meses, o que estava acontecendo? Os contou. Então, a Adriel deu uma excelente ideia. Falou assim, Andréia, vamos começar por aí. Todos os pacientes do município de esporotricose serão acompanhados pelo farmacêutico. Haverá uma consulta farmacêutica, tem que haver um retorno para o apoiador. O apoiador compila todas as informações e depois passa para a COVEP. E assim nada. Então, os farmacêuticos aí vão assim ficando mais à vontade. Vamos cuidar primeiro de esporotricose. Depois da caneta de insulina. Então, hoje a gente combinou que a gente vai, nosso trato com a gestão, a gente vai tratar, vai acompanhar os pacientes de hipertensão, diabetes, primeiramente, hipertensão e diabetes. Então, hoje já existe a consulta em Abrantes. A gente não colocou ainda, tá nos planos aí, são os próprios passos, já para colocar para todas as unidades de referências na regulação, no sistema de regulação. O farmacêutico vai, aquela manhã, toda terça-feira de manhã, eu tenho 3 vagas disponíveis no sistema de regulação. Ainda não está, mas é nosso próximo passo em breve, por enquanto a gente está agendando na própria farmácia. E aí a primeira consulta é uma consulta, a gente reserva pelo menos 1 hora para a primeira consulta, e as demais depende da situação. Tem paciente que é acompanhado toda semana, horário. Então, os farmacêuticos, eles reservam uma tarde, um turno do seu trabalho para consulta farmacêutica. Entendo. Muito bom, viu? Como é? A gente está engatinhando ainda. Mas esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo. Tem várias pessoas aqui falando com a gente e, inclusive, a minha querida colega Fernanda Queiroz. E eu vou fazer a próxima colocação com base no que ela escreveu, né? Então, ela coloca assim, que os municípios possam reconhecer essa importância do farmacêutico. Aí eu diria, Fernanda, como provocação, que talvez no caso de Camaçari não tenha vindo simplesmente como reconhecimento, mas primeiro veio como demonstração de um trabalho, né? As ações foram sendo articuladas e pouco a pouco o reconhecimento foi chegando porque existia um trabalho bem feito, né? Então, eu acho que e estou fazendo questão de falar por essa via, porque a gente sempre quer muito esse tal desse reconhecimento e talvez ele seja o resultado, a consequência natural do trabalho. Agora, esse trabalho precisa ser mostrado, o paciente precisa ver valor nessa ação do farmacêutico e a equipe de saúde precisa estar engajada. E aí você falando tanto de questões relacionadas a avanços da assistência farmacêutica, aspectos sobretudo clínicos, que eu acho que é onde a gente precisa avançar mesmo e muito. A minha próxima questão para você é assim, como é a relação com a equipe multiprofissional? Como é a relação com o prescritor? Dificuldade, principalmente por conta do PDME, que é uma farmácia de medicamentos excepcionais. E assim, alguns prescritores não gostam de ser questionados, né? Mas aí a gente vai com cuidado, com respeito, e tem conseguido alcançar alguns resultados, inclusive financeiros, né? A questão da racionalidade do recurso. Mas eu brinco que nas nossas reuniões, as reuniões multidisciplinar, eu falo bem assim, meninas, vocês estão querendo que você reparta farmacêutico? Todo mundo quer um pedacinho de farmacêutico na sua unidade de saúde. Daqui a pouco eu vou vir aqui com a caixinha, 4, e porque todo mundo quer. Ou seja, todo mundo sabe o quanto o farmacêutico pode contribuir. Quando eu brinco fazer algum remanejamento, não, pelo amor de Deus. Outro dia eu brinquei até com a colega Ariana, que está lá no CAPES, aí eu brinquei, aí a diretora, pelo amor de Deus, você não brinca assim comigo, não. Ele falou, sério, brincando, brincando. E talvez com o avançado do seu trabalho, daqui a pouco você de fato consiga ter um farmacêutico por unidade de saúde, que é o importante, que é o fundamental, que é o necessário. Porque a gente precisa pensar que se tem medicamento, precisa do farmacêutico. Por uma série de questões, inclusive clínicas, né? Bom, aí você fala dessa questão dessa relação, você cita o PDME,
E tem muita gente que não conhece, né, o que é, não conhece como é que funciona. Eu acho que você poderia descrever um pouco para a gente. Você fala em medicamentos excepcionais, mas conta mais um pouco do como é o fluxo nessa unidade. Farmácia especializada, denominada, a sigla significa Programa de Medicamentos Excepcionais. E é inédito, eu considero inédito até no Brasil, porque não é uma questão, não foi eu, Andréia, que tive a ideia quando a gente chegou no município já existia, e é uma ideia bem bacana, maravilhosa, assim, porque a gente entende que existem algumas situações que os medicamentos do SUS realmente não atendem. Ou o paciente, ou é uma doença rara, que ainda não está no componente especializado, ou alguma resposta diferenciada daquele paciente. Então, a gente entende que existe mesmo essa necessidade. O que não pode é uma prescrição que o paciente poderia ser muito bem atendido pelo medicamento do SUS e o médico, por N motivos, prescrever outro medicamento. Eu não estou falando nem da racionalidade financeira só, não. Mas, assim, se o município não consegue fornecer, vai onerar a família daquele paciente. Aí ele tem recurso financeiro, perde em qualidade de vida, um monte de outras coisas. Então, em 2017, já existia o PDM, só que a gente percebeu, essa sacada foi farmacêutica bárbara, farmacêutica maravilhosa. A gente percebeu que o programa estava caminhando para a inviabilidade. Porque é um programa que fornece o medicamento via meios administrativos, medicamentos que não são incorporados ao SUS, via meios administrativos, sem precisar de judicialização. Então, a gente percebeu que estava caminhando para a inviabilidade, porque eram muitos processos, assim, dos mais diversos, e daí falou assim, não, a gente tem que criar isso aí. Não dá, porque metade desses pacientes aqui podem ser atendidos por pacientes do SUS. E a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade como gestora é racionalizar esse recurso. Eu tenho que pegar o recurso e comprar mais medicamentos que atendam a mais pessoas, e não num número pequeno de pessoas. Mas não pode deixar o paciente sem atendimento. Então, a farmacêutica pensou assim, vamos fazer o... Parece que você travou novamente, Andréa. Andréa? Acho que sua conexão travou novamente. Ah, pessoal, vamos ver se ela retorna aqui. Parece que a conexão dela caiu. Vamos ver se ela pede novamente aqui envia o convite para a gente adicionar, né? Para quem está chegando agora, ela estava falando de como essa unidade, né, que o município denomina de PDME, como é que ela funciona. Vamos ver se ela entra agora. Como é que ela funciona e os movimentos que eles têm feito para que a unidade... Voltou. Eu estava repetindo um pouco do que você estava falando para quem entrou na sequência, né? Você estava falando do PDME, como que essa unidade caminhava para algumas dificuldades, e aí uma profissional da equipe, Bárbara, deu então uma sugestão e era isso que você estava tratando. Vamos avaliar esse processo para o deferimento ou indeferimento, mas essa avaliação tem que ser por escrito, porque a gente também não pode caminhar para a judicialização. Se a gente indeferir, precisa ter embasado em evidência científica, nos diretrizes terapêuticas do SUS, tá? E daí a gente começou a fazer com todo o apoio do secretário de Saúde. Existe o protocolo de tratamento que já no SUS, que a gente não pode pular etapas. Se ainda existe o medicamento, o paciente não respondeu bem com esse tratamento, o SUS tem um próximo. Então, a gente não pode pular. E o que alguns prescritores faziam, não vou nem entrar no mérito por vários motivos, é passar um outro medicamento que não foi nem incorporado no SUS ainda.
Então, nesses casos, a farmacêutica produzia o relatório parecer de... Estou ouvindo? Se estava renando, sugeria com muito cuidado a prescrição do medicamento do SUS, por escrito ao prescritor. No início, a gente teve vários problemas que o prescritor não aceitava muito, não. Mas vamos lá, vamos persistente. Hoje está super tranquilo. Hoje a gente já tem outros 2 farmacêuticos novos lá que realizam essa avaliação, que são farmacêuticos clínicos mesmo. A gente não tem judicialização. A gente fornece esses medicamentos. A gente tem hoje 900 e poucos, 900 alguma coisa, pacientes inscritos no programa, mas se a gente não tivesse parecer farmacêutico, teriam 5.000. Mas o importante é que a gente não deixa o paciente sem tratamento. A gente sugere ao prescritor a opção do SUS. E daí a gente já várias vezes já viu mesmo que o prescritor fez a prescrição e atendeu o paciente. Então, é maravilhoso. Essa foi de gestões antigas, a gente só aperfeiçoou agora com parecer farmacêutico e tem funcionado muito bem, muito bem. Quando ocorre de o paciente até não concordar com o indeferimento e procurar a promotoria, a gente tem uma relação tão legal que a própria promotoria, com parecer em mãos, liga, ou para mim, ou para o PME, liga, eu não entendi isso aqui não, como assim? E aí eu já presenciei, assim, não quer judicializar se o SUS está ofertando tratamento. Então tem dado certo. Ou seja, os domínios e a abrangência do trabalho, eles ultrapassam o limite dos profissionais de saúde, né? Você consegue chegar até o Poder Judiciário, o que também é muito interessante. A gente tem um monte de gente aqui dando parabéns a você pelo trabalho, de fato é para se parabenizar, né? Por isso, inclusive, que a gente está fazendo questão de divulgar num espaço como esses. Inclusive, a nossa querida Lúcia Tavares, que me parece que é proprietária de farmácia em uma localidade do município de Camaçari, mas nessa sequência, e pelo que você fala, tem uma questão muito importante e que a gente se esquece em algumas situações, mas não se esquece sozinho, outros profissionais também esquecem, que é a necessidade de que nos domínios do SUS sejam utilizadas as relações de medicamentos disponíveis no sistema. Porque se a gente fala em uso racional de medicamento, não é só a gente pensar na questão dos antibióticos, não, isso é muito limitado. A gente tem que pensar na questão do quanto esse paciente vai ter de acesso a esse medicamento. E se você consegue fazer com que os profissionais que estão no Sistema Único de Saúde conheçam o que há disponível para que as prescrições estejam baseadas nessas relações, o que você está fazendo é colocar o paciente com acesso ao que o município tem disponível. Isso vai resultar em quê? Desfechos satisfatórios para esse tratamento. Porque a gente sabe que ele pode até comprar um mês quando o medicamento é adquirido por conta própria. Mas no mês seguinte, talvez ele não consiga. E aí ele vai sobrecarregar, às vezes, toda a família. Né? Então, eu acho que esse exemplo que você traz, ele precisa cada vez mais, e nós, farmacêuticos, precisamos trabalhar em prol dessa questão, de fazer com que os prescritores que estão no Sistema Único de Saúde conheçam e utilizem desses medicamentos. E a gente precisa, inclusive, esclarecer com relação a uma questão que às vezes é muito colocada para nós farmacêuticos, de que, porque eu quero utilizar esse, mas a gente está com medicamentos que estão sendo indicados por conta das evidências. Né? A gente sabe que muitas das situações o profissional só quer utilizar determinado medicamento com aquele paciente, mas as evidências às vezes apontam em outra direção, em outro sentido. E se o município tem como disponível uma determinada lista, que certamente é baseada numa relação estadual, né, para que se tenha uma relação municipal, os prescritores precisam, então, aderir a condutas que direcionem
para a prescrição do que há disponível, porque senão você vai ter sobrecarga de um sistema de saúde, porque o paciente não vai fazer a utilização do que ele precisa, vai ficar com um tratamento com problemas e isso vai voltar para a prefeitura municipal sob a forma de necessidade de outros tratamentos e hospitalizações, né? Então, Caro até, né, o custo de tratar essa mortalidade é mais caro até do que o próprio medicamento. e se a gente for avaliar o pé da letra, é preciso ter muito cuidado com o que se judicializa, porque muitas vezes você tem opções equivalentes para o tratamento, né? E quando se vira um processo, não necessariamente a equipe tem, o município tem condição de fazer a defesa com um farmacêutico apresentando opções terapêuticas para esse tratamento, né? Então, muito bom isso. Bom, daqui a pouco a gente vai precisar começar a ir para as perguntas, André, porque o nosso tempo está chegando, mas... Oi? Quero falar da nossa farmácia 24 horas, que eu tenho um orgulho danado dela. Era o próximo item, né? Era o próximo item. Mas eu vi também alguma coisa relacionada ao município que vocês já conseguiram fazer implantação de prontuário eletrônico. Então, vamos aproveitar nesse seu momento de fala agora para ouvir, né? Tanto da sua farmácia 24 horas, como da questão dos prontuários, porque eu queria que você falasse um pouco de como é a interface com outros profissionais, né? Esse prontuário é acessível a outros profissionais, a evolução que o farmacêutico faz pode ser lida por demais, né? Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, enfim, conta isso pra gente, nutricionista. Implantado agora no município e até a nossa categoria, os farmacêuticos, a gente está sendo pioneiro em utilizar, em divulgar, é tanto que a gente está fazendo um serviço de treinamentos. Aí, e o legal é que quando o município começou a implantar o prontuário eletrônico, a própria diretoria de planejamento falou: André, os farmacêuticos vão usar. Então é tão legal que o pessoal já sabe do trabalho farmacêutico, sabe que a gente faz a consulta, que foi espontâneo, sabe? Ela falou e aí está dando todo o apoio, super tranquilo. E recentemente, a gente ainda não prescreve no SUS, a gente não prescreve, mas a configuração do prontuário tinha receita médica. Não pode ser receita médica. Vários profissionais podem fazer a prescrição, inclusive a gente pode fazer a prescrição no MIP. A gente ainda, a nossa legislação dentro do município ainda não contempla a prescrição farmacêutica, mas a gente já conseguiu até alterar lá no prontuário eletrônico apenas receita, não tem por que ser receita médica. E a gente tem acesso também, a gente pode prescrever alguns medicamentos. E tem funcionado bem, tem funcionado, os farmacêuticos estão começando a utilizar, algumas unidades de saúde estão com problemas de conexão, mas o pessoal está bem animado, a gente está engatinhando, logo mais eu vou ter muito mais novidades sobre o prontuário. Mas está bem animado. E o que a gente evolui todos os outros profissionais de saúde têm acesso. Inclusive, durante a consulta farmacêutica também pode fazer a dispensação também está começando agora a fazer a dispensação informatizada. No prontuário eletrônico, a gente consegue visualizar onde o paciente pegou o medicamento, quais medicamentos foram prescritos, qual foi a data que ele pegou o medicamento, qual é essa data de retorno. Isso também para todos os profissionais de saúde. Excelente. Bom, e aí farmácia 24 horas, né? A população demanda por isso? Acho que a primeira farmácia, não sei se no Brasil, você que meio que ousada, mas é uma farmácia do SUS que funciona 24 horas, 7 dias por semana, com farmacêutico presente 24 horas. Então, não é bem legal isso? Pois é. Essa também não é mérito só da gente, como falei, a gente tem muito apoio da gestão. E nasceu assim, a gente tem uma farmácia de maior demanda do município, a gente atendia até 7.000 receitas, e a farmácia não estava legal. E aí a gestão estava requalificando várias unidades de saúde,
sempre pedindo para requalificar a farmácia, requalificar a farmácia. Aí o nosso secretário, o nosso subsecretário pediram para eu fazer assim, tipo um portfólio com imagens, como que a gente quer a farmácia, para a gente conversar com o prefeito. Aí daí eu liguei para o colega Pablo, lá de Vitória da Conquista, me mandou imagens lá da farmácia da família. Liguei para o colega Clécio, lá de Barreiras, que lá tem farmácia cidadã. E daí peguei algumas imagens de internet, aí eu falei assim, olha, mandei imprimir, grandão, colorido. Lá foi eu, o secretário e o subsecretário conversar com o prefeito. Olha, aqui é essa farmácia, aqui, isso aqui que a população de Camaçari merece, com consultório farmacêutico, com atendimento humanizado, que aquele negócio daqui, vidro com aquele buraquinho, aquilo ali me mata, esse desenho de farmácia. Então, vamos com atendimento humanizado e aí eu mostrei para ele, né? Aí o prefeito olhou e falou bem assim, de quantos farmacêuticos você precisa? Aí eu falei assim, para essa farmácia de pelo menos 2. Aí ele falou assim, e se a gente tiver farmácia 24 horas? Aí eu, que maravilha. Aí ele disse, quantas farmácias você vai precisar para 24 horas? Eu falei, de 5 farmacêuticos. Sabe a pessoa que fala assim, 5 farmacêuticos, vamos fazer. Nossa! Fechado. E aí é uma farmácia, é pena que a gente não pode mostrar, aqui não dá para mostrar imagens, mas o pessoal pode ir lá no meu Facebook, lá no Instagram, imagens da farmácia, é uma farmácia linda, com consultório farmacêutico, com 5 farmacêuticos, paciente sai da UPA às 3 horas da manhã, ele pode ir direto lá para a farmácia, que vai ter um farmacêutico lá para dispensar e orientar sobre os Utilex, por exemplo. Muito bom. Muito bom. E aí, onde é que fica essa farmácia? A gente precisa lembrar que essa live ela fica gravada, né? Fica no IGTV do Conselho. E as pessoas que estão assistindo agora ou que não puderam assistir agora vão poder assistir depois. Fala onde é que fica essa farmácia, porque eu acho que é importante todo mundo saber que existe e que ela funciona, né? No centro de Camaçari, na Casa do Trabalho. No centro, fica mais ou menos assim no fundo do Hospital Semed, mas é simples, é centro de Camaçari, na Casa do Trabalho. Tá. 24 horas. Vamos encaminhando, né? Vamos encaminhando porque o nosso tempo está esgotando. E você fala tem uma questão muito importante aí que você traz quando fala de capacitação. E muito da influência desse trabalho foi iniciada a partir de um treinamento oferecido gratuitamente pelo nosso Conselho Federal, né? Então, acho que é importante a gente ter isso, até para estimular os colegas a participarem dessas atividades gratuitas que têm sido oferecidas, hoje por conta da pandemia, no modelo remoto, né? Mas que são muito importantes para que a gente não só adquira conhecimentos novos, como também veja realidades diferentes e tente fazer adequações ao que a gente tem como realidade, né? Então, acho que fica aí o exemplo de como essas atividades de educação continuada têm influenciado, especificamente no seu caso, que está no município de Camaçari, né? Essa é uma coisa. E eu queria também fazer uma pergunta a você, mesmo com o nosso tempo escasso, né? A gente falou muito de serviços e de avanços, mas dá para falar em melhoria de processo gerencial, em redução de custo com tudo isso? Ou o serviço está mais caro, está mais dispendioso? Como é que está essa relação com o município, né? Você consegue atender hoje mais pessoas e por isso você gasta mais, você consegue melhores processos e você, ao mesmo tempo, também consegue reduzir porque compra melhor, porque tem mais racionalidade nos processos de aquisição. Como é que é isso? Para a gente pensar um pouco também na questão financeira. Grandes, mas sempre que eu faço esse tipo de apresentação, lá no Conselho de Saúde, em qualquer outro lugar, eu digo assim, não é porque a gente compra muito medicamento, que a gente oferta muito medicamento, gasta dinheiro, não é por isso que a gente tem uma saúde legal. Que a medicalização também não é o ideal, né? A gente tem que pensar no uso racional de medicamento. Então, eu penso, e eu trabalho com os colegas, eu trabalho com gestores, assim, o farmacêutico deve assumir
assumir a responsabilidade social, porque a nossa profissão tem uma responsabilidade social muito grande, de diminuir a morbimortalidade relacionada aos medicamentos, que é um dos principais problemas de saúde no mundo. Por exemplo, um paciente que prescrito a metformina, ele não utiliza direitinho a metformina porque ele tem uma diarreia. A gente sabe que a diarreia pode ser transitória, é só no início ali, depois a diarreia melhora, ele continua e tem os números favoráveis. Tá, ele não usa a metformina e ele não tem um farmacêutico que consiga trabalhar essa adesão ao medicamento. Ou então ele está na subdose, são 3 vezes por dia, eu estou usando uma porque eu tenho diarreia. Ele não tem um farmacêutico. Então, esse paciente, um paciente que na próxima consulta médica, o médico vai dizer assim, metformina não dá jeito, então vamos passar ali na gliptina. Então, daí quando passa ali na gliptina, vai onerar a família, porque vai deixar até de fazer feira, porque o medicamento é quase R$300, ou vai judicializar o município. Ou então não usa a metformina nem a linagliptina, porque ele não teve o farmacêutico que assumiu a responsabilidade social. É o paciente que vai para a UPA todo dia, é uma mãe que não vai conseguir cuidar dos filhos, é um paciente que pode ter o pé diabético, perder o pé. Então, por isso que eu digo que a gente farmacêutico, a gente consegue trazer muita para o município quando a gente consegue gerir essa mortalidade. Porque um paciente que usa o medicamento na dose correta, o medicamento correto, que é prescrito corretamente, é o paciente que vai conseguir trabalhar direitinho, o paciente que vai ter ganho de qualidade de vida. É o paciente que não vai para a UPA, que não vai trazer nenhum outro tipo de gasto. É o paciente que não vai ser internado porque ele está agindo direitinho. Então, daí que eu digo, a gente, farmacêutico, a gente tem uma responsabilidade social e um grande poder nas mãos, que é diminuir os custos em saúde. Olha, é muito bom, viu? A gente acho que ficaria aqui mais algumas horas falando com você, mas o nosso tempo está esgotado. A gente vai cair daqui a pouco. Dá tempo, nosso querido colega Rosalvo fez um questionamento ali relacionado à prescrição, mas acho que precisa ser um outro momento para que a gente discuta isso. Talvez a gente tenha live daqui a 2 semanas a esse respeito. E eu queria, nesses segundinhos finais, te pedir que você encerrasse, já te agradecendo e te parabenizando pelo excelente trabalho. E a gente precisa divulgar, né? A gente precisa divulgar para que outros colegas se motivem e também façam acontecer como o Camaçari tem tido com seu exemplo. Você tem segundos para encerrar e a gente vai cair. Obrigada pelo convite. Meu WhatsApp está lá no grupo da Ciência Farmacêutica. Podem pedir dos colegas, porque eu adoro falar de assistência farmacêutica e adoro ajudar o colega. Tá com dúvida, se eu puder ajudar, como eu peço ajuda de um monte de gente também. Podem ficar tranquilos e muito obrigada pelo convite. Foi uma Muito honra. bom. Tem gente querendo até consultoria aí, hein? Mas, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Foi um prazer. Isso vai para o IGTV, para outras pessoas poderem ver. E, Andréia, mais uma vez, parabéns e obrigado, tá? Boa noite para você, boa noite a todos. E até a próxima semana que a gente tem live novamente. Vamos encerrar para a gente não ficar no ar. Boa noite, pessoal. Tchau.